Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica foram ouvidos hoje pela Justiça na investigação da morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. Conversar com o repórter Murilo Badessa, que acompanhou, o filho acusa a mãe de ser assassina, Murilo. Apuramos agora à tarde que durante esta audiência de hoje, Luiz Antônio Garnica não só negou ter participado do crime, como também acusou a própria mãe por ter agido contra a nora. Já Elizabeth Arrabaça negou qualquer tipo de participação. Então, são duas versões que agora não batem e que estão sendo avaliadas pela Justiça. Pelo menos foi isso que os advogados de defesa disseram aqui na entrada do fórum. Essa vai ser a primeira vez que tanto a Elizabeth quanto o Luiz Garnica vão falar sobre o crime na Justiça. Até então, eles tinham prestado depoimento na fase policial. E a gente precisa ter um contexto para entender o que pode acontecer hoje, tá? A Elizabeth Arrabaça, lá na fase da investigação, ela chegou a escrever uma carta meio que assumindo a responsabilidade pelo crime. Só que um pouco tempo depois, ela da cadeia de São Joaquim da Barra prestou um outro depoimento, esclareceu alguns pontos e disse que estava um pouquinho confusa. O Luiz Antônio Garnica sempre negou participação ou motivação para esse crime. E hoje, tanto o Luiz Antônio Garnica quanto a Elizabeth vão ser interrogados pelo promotor do Ministério Público, o Marcos Túlio Nicolino. E eu conversei com o promotor mais cedo sobre a expectativa para essa audiência, para essa fase aí, dessa audiência de instrução. Vamos ouvir. O interrogatório deles, a tendência é que neguem os fatos, como já negaram anteriormente. Então, para o Ministério Público, essa audiência é só pro forma, vamos dizer assim, para ouvir as testemunhas e interrogatório dos réus. O que já foi produzido, o que já está no processo, em termos de testemunhas, perícias, nos dá aí a tranquilidade para dizer que ambos devam ser responsabilizados. O mais importante já foi produzido na fase policial, foram as mensagens que vieram, a perícia, principalmente o laudo necroscópico, dizendo que ela foi morta por envenenamento. Então, esse conjunto já foi produzido. Hoje é uma possibilidade só dos réus apresentarem testemunhas que possam, no nosso entender, falar bem, só isso. Foram ouvidas duas testemunhas de defesa, um taxista em defesa da Elizabeth Arrabaça e um amigo do Luiz Antônio Garnica, que também era amigo da Larissa Rodrigues, portanto amigo do casal. Eles já foram dispensados, agora a gente tem uma pausa nessa audiência, ela deve ser retomada à tarde, a partir da 1h, e daí de forma online, para ouvir mais 3 testemunhas, uma amiga e uma prima em defesa de Elizabeth Arrabaça e o pai de Luiz Antônio Garnica, o Antônio Luiz Garnica. Esse, inclusive, é o depoimento mais esperado do dia e ele está em defesa do filho do médico, né? Essas audiências vão ser online porque essas 3 testemunhas estão em Pontal, então elas vão prestar esses esclarecimentos pelo computador, o juiz vai ouvir aqui do Fórum de Ribeirão. Depois dessas 3 testemunhas, aí sim é que os réus serão interrogados. Então vai ser a vez da Elizabeth Arrabaça e do Luiz Antônio Garnica falar perante a Justiça sobre o crime. Eu conversei com o advogado de defesa do médico, do Luiz Antônio Garnica, e ele disse que deve seguir pela estratégia de demonstrar que não havia motivo para ele cometer o crime. Vamos ouvir então uma parte da entrevista com o advogado Júlio Mocin. O interrogatório do Luiz será bem tranquilo, que a prova nos autos já está muito bem evidenciada da não participação dele no homicídio da esposa, tendo em vista que ele não teria motivação alguma. Seja passional, seja patrimonial, enfim, não existe nenhum elemento nesse sentido. Que patrimônio que teria? Tem um apartamento financiado, onde mais de 80% do financiamento é de responsabilidade do Luiz, e os outros 14% mais ou menos seria de responsabilidade da Larissa e um carro de cada um. Mais nada, todo o patrimônio que o Luiz tem vem de família e não é comunicável. Então não tem razão alguma, não tem motivação alguma patrimonial. Já a defesa de Elizabeth Arrabaça deve seguir pelo caminho da inocência e vai tentar demonstrar também que na noite do crime tudo teria corrido dentro da normalidade. Foi isso que o advogado dela, Bruno Correia, falou com a gente aqui na frente do fórum. Vamos ouvir. As testemunhas de defesa da Elizabeth, elas vão trazer esse contexto da personalidade dela e também demonstrar essa ausência de vício em jogos ou dificuldades financeiras. A gente acredita de forma bem positiva com as testemunhas dela. Para o interrogatório dela. Ela vai trazer esses elementos sobre
o que ela conversou com a Larissa, o que aconteceu ali no apartamento, e também trazer maiores informações no que diz respeito depois que ela sai do apartamento. Então, depois que ela sai do apartamento, ela recebe mensagens da Larissa, assim como o próprio Luiz também recebe mensagens da Larissa, ou seja, comprova que quando ela sai, a Larissa estava viva. Bom, isso fica agora para o período da tarde, uma grande expectativa também em cima sobre o que os réus vão falar. Essa é a terceira e última audiência de instrução dessa fase que junta provas diante do processo da Justiça. No final do dia de hoje, então a partir de amanhã, o Ministério Público vai ter um prazo de 10 dias para apresentar as alegações finais. Depois disso, as defesas vão ter mais um prazo de 10 dias para apresentar os recursos e só então o juiz vai tomar uma decisão se esse caso vai para o tribunal do júri, portanto vai ser julgado pelo júri popular ou se não vai ter aí julgamento. A gente fica na expectativa porque essa decisão deve sair na primeira quinzena de novembro. Então a gente fica acompanhando e qualquer novidade, Bruna, a gente volta aqui para informar. Qual foi o objetivo desta audiência de hoje? Decidir se Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica devem ir a júri popular pelos crimes pelos quais respondem. Então agora a gente está acompanhando quais serão os próximos passos da Justiça em relação a esses depoimentos de hoje. Vale lembrar também que, além de negar qualquer participação, Elizabeth Arrabaça, nesta terça-feira, desqualificou uma carta que ela escreveu já na cadeia depois de ser presa pela suspeita do crime. A gente mostrou essa carta aqui, ela dizia que poderia ter entregado para a Larissa um medicamento que poderia ser veneno, nas palavras dela, mas que isso teria acontecido por acidente, sem saber que era veneno que estava lá dentro. Hoje, segundo o promotor de justiça, ela já mudou essa versão em relação à carta. Vamos ouvir o que disse o promotor Marcos Túlio Nicolino. Ela nega o crime, né, como ela já vinha negando. Inclusive diz que a carta que ela escreveu foi num momento de extrema debilidade, que ela não confirma os termos daquela carta. Enfim, durante todo o interrogatório ela negou. Luiz nega a participação no crime e acusa a mãe de ter matado não só a esposa, como também a irmã. Então ele diz que foi a mãe e diz que a mãe fez isso com a Larissa, fez também com a irmã e dá a entender que foi uma conotação financeira, porque com a morte da irmã principalmente, a Elizabeth seria herdeira. Inclusive o Luiz ainda acusa a mãe de ter furtado 100 mil reais que ele tinha em espécie dentro do apartamento dele, que segundo ele era produto de consultas médicas por ele realizadas. Logo depois de morrer, a professora de Pilates Larissa Rodrigues foi cremada. E este ponto da história da cremação da Larissa fez parte também hoje da audiência. Segundo o promotor, Luiz Antônio Garnica, marido da Larissa, entrou em contradição ao abordar esta decisão de cremar o corpo da esposa. Várias contradições, várias mentiras. Por exemplo, nós temos o fato da cremação da Larissa. Hoje uma testemunha de defesa disse que o Luiz perguntou para ela, a testemunha, se a Larissa alguma vez havia manifestado interesse em ser cremada. Questionado sobre esse fato, o próprio Luiz nega que tenha falado para essa pessoa, perguntado para essa pessoa se a Larissa efetivamente queria ser cremada. Mas confessa que naquela oportunidade ele sugeriu a cremação dela porque seria um desejo da própria Larissa ser cremada. Foi um dia longo de audiências. Esses depoimentos começaram ainda pela manhã. O pai de Luiz Antônio Garnica, ex-marido de Elizabeth Arrabaça, também foi ouvido por volta de 9h30 da manhã. Ele disse, segundo o promotor, que a ex-mulher sempre foi uma pessoa que gastou muito dinheiro e agora essa informação também vai ser apurada pela polícia e também pela justiça, melhor dizendo. Agora, Guilherme, nós temos uma entrevista com o advogado de Elizabeth Arrabaça, que rebateu essas informações informadas pelo Luiz Antônio Garnica de que a mãe dele seria a responsável pela morte da nora. A Elizabeth foi questionada por 1h15 aproximadamente. A audiência do Luiz demorou quase 3 horas. E muitas coisas ele foi lembrando só depois que, fazia alguma pergunta. Você mandou uma mensagem no dia da morte da Larissa para sua amante? Não mandei. Aí depois falava, olha, mas na página tal consta que você mandou uma mensagem. Agora eu tô lembrando. Então, assim, muitos desencontros na fala dele. Então, a única alternativa dele é querer imputar essa morte à mãe para tentar a liberdade dele. Eu acho muito, muito estranho, mas enfim,
é um ato de desespero. Então é muito fácil querer imputar fatos negativos à mãe para computar ela e pôr na conta dela essa morte da Larissa, sendo que ela não tinha interesse nenhum na morte da Larissa. Muito pelo contrário, a única pessoa que poderia ter algum interesse, porque ele tinha um amante, que até então ninguém sabia, né? Pelo menos não era público, era ele. A defesa de Luiz Antônio Garnica sempre negou a participação dele na morte de Larissa Rodrigues. Sobre as alegações da audiência de hoje, nós fizemos um pedido de retorno, mas por enquanto não tivemos resposta. Tanto Elizabeth Rabassa quanto Luiz Antônio Garnica são réus por feminicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O Ministério Público continua acreditando que os dois agiram juntos e por dinheiro, já que Luiz Antônio Garnica teria o desejo de se separar, mas não de dividir os bens com a esposa. Guilherme. Obrigado, Murilo. A gente acompanha. Boa noite para você, bom trabalho. A festa do peão. Luiz Garnica deve falar da penitenciária de Serra Azul, onde está preso, e Elizabeth Rabassa, da penitenciária de Tremembé. Os advogados até tentaram que os réus falassem presencialmente no Fórum de Ribeirão Preto, o que foi indeferido pelo juiz. Portanto, o interrogatório deles vai ser de forma remota. O Luiz de Serra Azul e a Elizabeth da penitenciária de Tremembé. Mãe e filho foram presos no dia 6 de maio, pouco mais de um mês após a morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. Um laudo apontou que ela foi envenenada com chumbinho, de acordo com a investigação, pelo marido e sogra. Dias antes de morrer, Larissa teria descoberto uma traição do marido e manifestou interesse no divórcio. A gente acompanhou aí nos últimos dias pelo menos 2 audiências de testemunhas de acusação e em comum. Prestaram depoimento a amante do médico, a estudante de 26 anos, na semana passada. Então, amanhã, as testemunhas de defesa vão ser ouvidas pela Justiça e depois, ao final dos depoimentos, Luiz Garnica e Elizabeth Rabassa vão prestar depoimento. A gente conversou agora há pouco com o advogado de Elizabeth Rabassa, o Dr. Bruno Ribeiro, que falou o que espera dessas audiências. Nós teremos 3 testemunhas arroladas, né, pela defesa da Elizabeth. Entre elas é um taxista, que é um prestador de serviço dela, há muitos anos, onde a gente vai demonstrar que não... Essa falácia do Ministério Público de que ela tinha visto em jogos, e que ela iria para cassino clandestino. Então, como ele é um prestador de muitos anos, ele vai trazer tudo que conhece da vida da Elizabeth, né? Bem como a gente tem uma amiga e uma prima da Elizabeth, para também trazer sobre a vida passada da Elizabeth, como ela era, demonstrando que essa história de assassina em série não condiz com o comportamento dela, bem como os fatos de eventuais dificuldades financeiras que também não procede. Não só já está demonstrado no processo através da documentação bancária, como também a gente vai novamente afirmar através dessas testemunhas. Na sequência, após a oitiva das testemunhas, nós teremos os interrogatórios dos acusados, né? Tanto da Elizabeth como também do Luiz. A sistemática vai ser online, então a Elizabeth está no presídio de Tremembé, ela é colocada em uma sala de atendimento virtual, onde dali ela vai estar acompanhando online toda a audiência e a gente vai estar fazendo o questionamento a ela de eventuais perguntas, né? Primeiro o Ministério Público, a acusação, depois os advogados, provavelmente aí também a gente vai ter o assistente de acusação, depois os advogados da defesa do Luiz, e aí, por último, nós, advogados da Elizabeth. Nesse intervalo antes da oitiva do interrogatório, a gente vai pedir novamente um acesso ao contato com ela, para que a gente a instrua e questione eventuais pontos surgidos no decorrer da audiência. Essa é a primeira vez que Luiz e Elizabeth devem falar para a Justiça. A gente teve acesso a outros depoimentos que Luiz e Elizabeth prestaram enquanto estavam presos. Ele na cadeia de Santa Rosa de Viterbo e ela quando estava presa na penitenciária de Votorantim. Daquela vez, eles falaram para a polícia, deram depoimentos online. O que deve acontecer amanhã é o primeiro depoimento para a Justiça. Eu conversei também com o promotor que atua no caso, Marcos Túlio Nicolino, que falou sobre a audiência de amanhã. São testemunhas de defesa, né?
o pai do Luiz, né, e ex-marido da Elizabeth vai ser ouvido. É tudo daquilo que a gente, dentro daquilo que a gente já prevê, né? Vão procurar, de alguma forma, afastar a responsabilidade de ambos, porque são parentes, são pessoas interessadas no desfecho do processo. Quanto a eles também, eu espero a negativa, como de fato já vem negando até o momento, né? Como disse o promotor, Luiz Garnica e a mãe, Elizabeth Arrabaça, negam todas as acusações. Nós tentamos contato com o advogado do médico, o Dr. Júlio Mocin, mas não tivemos resposta. Ao final desses depoimentos e também do interrogatório dos réus, a justiça deve decidir se mãe e filho vão à júri popular. O interrogatório do Luiz acabou agora há pouco. Ele falou por 2h30. A gente tem imagens do momento em que o Luiz presta depoimento para a justiça de forma online da penitenciária 3 de Serra Azul. A gente também tem uma imagem da Elizabeth Arrabaça, de 68 anos, mãe do médico, enquanto ela falava para a justiça da penitenciária de Tremembé. Luiz aparece na imagem um pouco mais magro, Elizabeth com os cabelos grisalhos, e essas imagens foram feitas então durante os interrogatórios. O da Elizabeth durou pouco mais de 1h30 e o do Luiz 2h30. Luiz disse no interrogatório que ainda ama Larissa, falou quando conheceu a amante, a estudante de 26 anos, quando começou um relacionamento com ela. Elizabeth negou todas as acusações, mas informou para a justiça aquilo que apontou a investigação, que ela fez comida para Larissa, que a suspeita da polícia, inclusive, é que essa alimentação estaria envenenada com chumbinho. Ela disse que ela fez uma sopa para Larissa, confirmou isso em depoimento, e que a sopa foi Luiz quem buscou na casa dela e entregou para Larissa no apartamento, e ali ela se alimentou e depois disso acabou passando mal. Os dois negaram as acusações. A gente falou agora há pouco com os advogados, Dr. Bruno Ribeiro, que defende Elizabeth Arrabaça, então ele informou que ela continuou negando as acusações, que ela não tem envolvimento com a morte da Larissa, a professora de Pilates, que morreu envenenada. O laudo apontou que ela foi envenenada com chumbinho. A gente não conseguiu contato com o advogado do Luiz, Dr. Júlio Mocin. O promotor fez alguns questionamentos, algumas perguntas para os réus e os advogados de defesa também. Um pouco antes dos interrogatórios, quem falou para a justiça foi o pai do Luiz Antônio Garnica de forma online. Por que online, Pagliani? Porque quem não mora em Ribeirão Preto, quem mora fora, pode prestar depoimento, pode ser ouvido pela justiça de forma online, e como o pai do Luiz mora em Pontal, por isso ele falou de forma remota para a justiça. Pela manhã, duas testemunhas prestaram depoimento, as testemunhas de hoje de defesa da Elizabeth e do Luiz. Um amigo de Luiz falou pela manhã, inclusive ele pediu para que Luiz e Elizabeth não acompanhassem o depoimento dele. De acordo com informações que a gente recebeu, o pai do Luiz também falou sem a presença do filho e da ex-mulher do médico Luiz Garnica e da aposentada Elizabeth Arrabaça. Ele preferiu falar sem a presença deles, que acompanhavam esses depoimentos das 3 audiências de forma online. O Luiz, então, da penitenciária de Serra Azul, e a Elizabeth de Tremembé, quando foi transferida, quando a prisão preventiva foi decretada pela justiça. Então, o Luiz falou aí do relacionamento com o amante, e o juiz também, a gente recebe essa informação agora, que o juiz teria recebido a informação ali de que a amante recebeu autorização para visitar o Luiz na penitenciária de Serra Azul. Alguma providência deve ser tomada a partir de agora. Lembrando que no depoimento da amante, ela disse para a justiça que já visitou Luiz quando ele estava preso temporariamente na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. E um dia ela foi para uma visita lá na cadeia de Santa Rosa de Viterbo, porque quando a prisão temporária foi decretada pela justiça no dia 6 de maio, o Luiz foi encaminhado para lá e a Elizabeth para a cadeia de São Joaquim da Barra. Então, enquanto ele ficou ali na cadeia de
Santa Rosa de Viterbo, a amante teria ido lá e agora ela tem autorização para visitar o Luiz na penitenciária de Serra Azul, o que ainda não aconteceu, mas o juiz citou alguma coisa em relação a isso, que alguma providência pode ser tomada, o Pagliani. O que mais me chama a atenção nessa história é os dois negarem. Os dois negarem. Bom, faz parte do processo de defesa? Claro que faz. Mas assim, todo mundo já sabe. A perícia já constatou. O Instituto Médico Legal já constatou. Ela morreu envenenada, foi por chumbinho. Sabe, alguém colocou veneno. Aí o Luiz, que é marido dela na época, não fui eu. A sogra disse que não fui eu. Então quem foi? Foi o fantasminha? Entrou lá no apartamento e deu chumbinho pra mulher? Gente, começa a ficar, sabe, o empurra, e a promotoria já sabe, a polícia já sabe. Vamos só ver o desdobramento dessa história, né? 5 testemunhas foram ouvidas, 3 pela defesa de Elizabeth Arabassa e 2 pela defesa de Luiz Garnica. Durante a manhã, prestaram depoimento presencialmente um taxista que fazia corridas para Elizabeth e um amigo de Luiz e de Larissa. À tarde, de forma online, uma amiga e prima de Elizabeth e uma das testemunhas mais esperadas, Antônio Luiz Garnica, pai de Luiz. Aquilo que diz respeito às testemunhas da defesa do Luiz, elas vão retratar um pouquinho da pessoa dele, do relacionamento dele com a Larissa, e o pai dele vai trazer elementos aí importantes em relação à sua ex-mulher. As testemunhas de defesa da Elizabeth, elas vão trazer esse contexto da personalidade dela e também demonstrar essa ausência de vício em jogos ou dificuldades financeiras. A gente acredita de forma bem positiva com as testemunhas dela. O médico Luiz Garnica e a mãe dele, a aposentada Elizabeth Arabassa, acusados de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues, prestaram depoimento à distância, de forma online. As defesas dos réus até tentaram que os dois fossem ouvidos presencialmente, mas o juiz indeferiu os pedidos. A prova nos autos já está muito bem evidenciada da não participação dele no homicídio da esposa, tendo em vista que ele não teria motivação alguma. Ela nega qualquer tipo de ter ministrado algum veneno a Larissa, tá? O que ela vai trazer é detalhes, as últimas conversas, inclusive o que elas comeram ali antes da Elizabeth ir embora. Elizabeth, de 68 anos, está presa no complexo prisional de Tremembé, e Luiz, que está com 38 anos, permanece na cadeia de Serra Azul. Eles foram presos preventivamente no dia 6 de maio, pouco mais de um mês depois de Larissa ser encontrada morta no apartamento em que morava com um médico na zona sul da cidade. A professora foi envenenada por chumbinho, de acordo com a investigação, pelo marido e a sogra. Há poucos dias de morrer, a professora descobriu que era traída pelo marido e pediu o divórcio. Para a polícia, a separação e a provável divisão do patrimônio do casal levaram Luiz e Elizabeth a cometerem o assassinato. Eles são acusados de feminicídio qualificado e o homem responde também por fraude processual, porque o Ministério Público entendeu que ele adulterou a cena do crime. As defesas dos réus negam todas as acusações. Que patrimônio que teria? Tem um apartamento financiado, onde mais de 80% do financiamento é de responsabilidade do Luiz, e os outros 14% mais ou menos seria de responsabilidade da Larissa, e um carro de cada um. Mais nada. Todo o patrimônio que o Luiz tem vem de família e não é comunicável. Então não tem razão alguma, não tem motivação alguma patrimonial. E outra, a gente tem que lembrar que naquele mês de março, no começo do mês, salvo engano, entre o dia 8 e dia 9, a Larissa também teria dito que queria se separar. Só que eles voltaram a conversar e retomaram o casamento. É o que o Luiz esperava naquele final de semana em que a senhora Elizabeth, ao que tudo indica e está muito bem demonstrado, tirou a vida dela. Os dois são acusados, né? O Luiz alega que não tem nenhuma participação no crime, assim como a Elizabeth. Só pelo fato dela estar com a
com a Larissa horas antes, né? A última pessoa a estar com ela em vida, isso não justificaria. Tanto é que após a saída da Elizabeth do apartamento, tanto a Elizabeth recebe mensagens da Larissa, como o Luiz, já próximo à meia-noite, também recebe mensagens dela. O que descarta qualquer envenenamento com uma dose letal que tenha sido dado pela Elizabeth. Depois da audiência, o promotor e as defesas têm um prazo para se manifestarem e o juiz vai definir se Elizabeth e Luiz vão para a júri popular. A informação que acaba de chegar, terminou agora essa audiência, exatamente agora. Há alguns segundos aí da nossa reportagem, o nosso Wolfgang, o nosso produtor, já acabou informando a Gentil, nossa editora-chefe, já passou para mim aqui que a audiência acabou. Agora é a questão do tempo para o juiz poder determinar o que vai acontecer. Eles vão a júri popular ou não? Essa é a grande expectativa desse momento. É óbvio que o que você ouviu nessa reportagem é um trabalho que o advogado de defesa das duas partes faz. Eles vão pegando brechas de tudo que a promotoria e a polícia investigou para tentar, descredibilizar isso e tentar amenizar para os dois. Isso é óbvio, gente.